Caxias em Movimento! Alô, gente, está chegando este grande podcast da Serra Gaúcha para falar de tudo o que acontece por aqui. E hoje nós vamos falar sobre a peça mais longeva do Rio Grande do Sul, do Teatro Gaúcho, que é a nossa querida Bailei na Curva. E a gente está recebendo aqui um time da pesada para contar toda essa história de 41 anos de atuação. E é claro, a gente vai fazer a reverência às nossas duas convidadas que estão aqui presenciais, mas também a gente tem uma grande surpresa que vai entrar remotamente para contar essa história aqui. Primeiro com a Nicole Padilha Venturim. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Legal, também estamos recebendo aqui a Ivandra Vacari da Silva Louro. Seja muito bem-vinda, Ivandra. Obrigada, um bom dia a todos. É muito bom estar aqui e poder dividir com vocês um pouquinho desse espetáculo que vai estar na Serra em breve. Muito bem, muito em breve. E nosso convidado especial aqui é o nosso caxiense, o Júlio Conte, que fala direto aí de Porto Alegre pra gente, que é o grande criador aí desse espetáculo, diretor, e que vai contar pra gente essa grande história aí de 41 anos. Júlio, seja muito bem-vindo. Oi, muito bom estar aqui com vocês. Caxias, sempre é bom voltar mesmo virtualmente aqui, mas vamos lá. Legal demais. Então nós vamos começar falando que no dia 7 de setembro, um grande evento para comemorar, para celebrar essa grande marca, essa grande data aqui em Caxias do Sul, no UX Teatro. A peça ela vai acontecer no sábado, então dia 7 de setembro, no UX Teatro, a partir das 19 horas, e é uma realização do Centro de Estudos Psicanalísticos de Porto Alegre, Serra, que é o famoso CEP de Piá. É isso, Nicole? Conta aí pra gente. Bom, a gente está fazendo então essa comemoração conjunta, né? A peça de teatro está aí comemorando 41 anos, o CEP está completando 40 anos também de existência, proporcionando formação então para novos psicanalistas. A gente tem a sede em Porto Alegre desde 1984, né, comemorando 40 anos, e aqui em Caxias ela está aqui desde 2015, com formação para psicanalistas também. Que bacana. E eu já vou passar a bola para ti aí, Júlio, mas eu queria ouvir também a Ivandra sobre esse trabalho de fomentar através da peça, que tem toda essa história que a gente começa a contar a partir de agora, mas também dessa interação com toda essa comunidade da Serra Gaúcha. Como é que funciona isso? Então, a ideia de trazer, né, o Bailei para comemorar também os 40 anos do CEP é poder falar um pouquinho da questão da expressividade do emocional através da arte, integrar com a psicanálise, né? A gente trabalha com psicanálise e traz a formação na nossa instituição. O Júlio é nosso colega lá em Porto Alegre, trabalha e atua na instituição lá. E aí conjugar isso, né, trazer uma pessoa que é daqui, que está lá, que está na psicanálise aqui e lá, e juntar isso com a expressividade que a arte pode estar trazendo para expressar o emocional, para falar daquelas angústias e daquelas situações que todos nós vivemos, né, e que fica expressado ali, pode ser um meio importante de poder entrar em contato com o emocional. Que bacana. Júlia, então vou passar a palavra para ti para contar a ideia da peça. Como que surgiu isso na tua vida, esse insight aí, e como que foi o início aí dessa construção? Bom, em primeiro lugar, assim, só antes de responder a tua pergunta, né, agradecer também esse trabalho que o CEP está fazendo, os 40 anos, juntando com o Bailei. É muito legal, muito importante participar. O CEP é onde eu fiz a minha formação psicanalítica, e trabalho desde sempre, e tenho uma gratidão muito grande pelo CEP. Esse Bailei, na verdade, ele tem muito relação com a psicanálise, né, porque foi feito num momento muito crítico da minha vida e de várias pessoas que participaram do evento, né, da criação, nos anos 80, 83, né, para a gente poder pensar assim, contextualizar, né?
a rigor, a ditadura termina em 85, né? Assim, com a redemocratização a partir da eleição. Enquanto o baile foi, digamos assim, a última peça criada, ou mais significativa, criada no período da ditadura. Então, a gente pode pensar assim, ó, eu não sei se é a última peça da ditadura ou a primeira da redemocratização. E, de qualquer maneira, ela ficou nesse intervalo, nesse espaço, né, de reflexão, de resistência, né, e que agora, com alguns eventos recentes, ela voltou, né? A peça não é só a peça mais longeva do Rio Grande do Sul, do Brasil, né? Eu não conheço nenhuma peça que tenha ficado 41 anos em cartaz, assim, repetidamente. Quando eu comecei a fazer teatro na UDAD, fazia a escola de teatro e a escola de medicina, tinha uma peça em Londres que tinha 23 anos, eu achava o máximo, assim, era a Ratoeira da Agatha Christie. E aí a gente fala, 23 anos, né? A gente conseguia fazer temporadas aqui em Porto Alegre de 1 mês, 2 meses que fazia 8 semanas. Quando fazia 8 semanas era, né, o auge, assim. Quando a gente viu, a gente rompeu algumas barreiras, conseguiu ficar muito tempo em cartaz aqui em Porto Alegre, direto. Fizemos temporada no Rio, São Paulo, Curitiba, Campo Grande, Florianópolis. E, além disso, o baile tem uma outra peculiaridade, assim, como ele tem uma coisa histórica, ele acabou entrando em várias escolas, né? Então, ele é usado como aulas, né? Auxiliar nas aulas de história, principalmente. E ele tem uma divulgação incrível nas escolas. Cada vez que eu entro na internet, por exemplo, eu sei que tem uma montagem em algum lugar acontecendo agora. Uhum. Sempre tem uma escola que está fazendo. Ele entrou em foi montado por alguns grupos profissionais, mas o forte no baile, ele entrou assim na base, né? Ele entrou pelas escolas. Então, as pessoas, quando elas ficam sabendo que o baile fez o baile, fica assim, é um frisson, porque entrou naquela área assim, de discussão da base da educação, né? Então, assim, o pessoal de segundo grau, olha, pode perguntar, uma grande parte das pessoas já fizeram o baile na curva, né? Eu também encontro uma pessoa, Júlio, o baile, eu fiz o personagem tal, eu fiz isso, fiz aquilo. Então, assim, ela entrou, assim, disseminou de um jeito incrível, assim, nesse espaço da educação. Eu queria também ouvir de vocês duas a questão de como que vocês veem essa continuidade do baile, porque ele se mantém firme e forte, né? Uma peça que continua mesmo sendo daquele período de ditadura, como disse, né, o Júlio, ou o final ou o início, né, da democracia, mas por que se mantém tão forte até os dias de hoje na visão de vocês? Eu acredito que os períodos da história eles vão se renovando, mas tem alguns núcleos naquilo que toca mais intimamente na gente, que vão se renovando, mas que seguem se repetindo. A gente acredita muito isso assim dentro da psicanálise. E querendo ou não, nós somos sujeitos da história, tanto a nossa pessoal como a história que antecede as nossas vidas. Então, de alguma maneira, aquilo toca em algo da nossa própria história, da história dos nossos pais, enfim, e acho que é algo que segue vivo. E o baile, para mim, tem uma questão muito interessante, porque a música da peça, né, que é Horizontes, que é uma música que se tornou super conhecida, ela agora, recentemente, quando teve as enchentes ali em Porto Alegre, foi quase assim um hino, né, onde as pessoas usavam muito as imagens da enchente, traziam ali os versos da música de, né, há muito tempo que ando nas ruas de um porto muito alegre. Então a gente vê como algo que foi criado lá atrás acaba trazendo um novo sentido conforme as coisas se renovam, e isso vai fazendo com que as pessoas se conectem nessa questão mais afetiva, nisso que mexe mesmo, como a Ivandra falava antes, intimamente, né, no nosso emocional. Que bacana. E para ti também essa experiência, Ivandra,
Quando é que surgiu na tua vida também esse momento aí de conhecer o Bailey e toda essa questão da psicanálise? Bom, com o Júlio, eu tenho um vínculo que vem de longos anos, né? Eu entrei no CEP há 20 anos atrás e então conheci ele. E a partir daí conheci o Bailey. Já tive a oportunidade de assistir em outros momentos. E eu penso que o Bailey, ele traz exatamente esse período da ditadura que conecta com experiências internas de cada um de nós, onde a gente se submeteu a algumas coisas, porque é o processo do desenvolvimento humano, né? A gente nasce dependente de outro ser humano para sobreviver. E isso vai tendo uma repercussão no nosso dia a dia, na nossa vida, pela vida inteira. Claro. E eu acho que quando a gente vê representado ali, através da ditadura, todo um período de submissão, a gente acaba, de alguma forma, revivendo e podendo repensar algumas coisas da nossa vida, da nossa história, e isso traz, vamos dizer, novos ares para nossa mente, nos coloca em novas possibilidades de experiências, né, emocionais. Então, essas coisas eu acho que o Bailey traz para a vida inteira. A cada vez que tu assistir, a peça pode ser a mesma, mas a gente já não é o mesmo e, portanto, tu vai ressignificando novas coisas na tua vida, né? Que legal. Então, de muitos anos eu venho em contato com a psicanálise e também com o Júlio, com essa experiência do teatro que ele nos traz. Ele tem outras peças maravilhosas que a gente, na psicanálise, já discutiu, já viveu, já sentiu. E a cada experiência eu acho que é isso, a gente pode ressentir, ressignificar coisas que estão lá e que às vezes estão tão guardadinhas, mas que o próprio fato de tu estar enxergando faz com que dentro da tua mente isso se mobilize. E acho isso encantador na arte, no teatro, é a expressividade do dentro ali fora que nos ajuda a repensar algumas coisas da vida, né? Que legal. Júlio, ouvindo, né, as meninas falarem aqui, como que é para ti também, depois de tanto tempo que você disse lá, quando vi a peça lá com 20 e poucos anos em Londres, tu não imaginava que a tua ia chegar ao dobro, né, desse tempo. Mas assim, agora que chegou, para ti, o que significa esse feedback do público? O que representa na tua vida essa jornada aí de 41 anos? Olha, é uma experiência ímpar, assim, para qualquer artista, né, ter uma obra dessa magnitude, assim. E, obviamente, que só uma mente muito megalomaníaca imaginaria que eu chegaria até aqui hoje. Não é o caso. Ou não totalmente. Que negócio. Essa parte, eu acho que é legal isso que as gurias falaram, comentaram, né? Porque tem essa coisa de ressignificar a enchente, ressignificar a música, ressignificar a vida da gente, né? Então, assim, muito desse reconhecimento, desse prazer, é porque as pessoas se enxergam aí, né? Foi uma captação do momento muito significativo, né? Muito momentoso, né? Produzindo todos esses efeitos emocionais na gente. Isso aí, pô, não tem preço isso, né? E o que acho legal, assim, interessante, né? Porque a gente está falando com o Júlio agora. Tem um outro Júlio que participou da criação, tem um outro Júlio que manteve esse trabalho no ar, e tem o outro Júlio que é o personagem dessa história, né? E, né? Quer dizer que esse outro é a criança que olha, né? Então, assim, a Bailey começa com uma história das crianças, os narradores, na verdade, né? É difícil falar em narrador no teatro, porque o teatro é feito pelo dramático, né? O dramático contado através dos diálogos e das ações, né? E como romance, que é eu me lembro, tal, que tem um narrador onisciente ou um narrador de alguma ordem, né? Mas mesmo assim, o narrador dessa peça são as crianças, né? E essas crianças, elas fazem um trabalho, e esse é onde eu me encontrava naquele momento, encontrando a minha criança com 8 anos, né? Que é a crítica ao mundo adulto. Uma crítica que parava de ser feita, digamos assim, os adultos vão se acostumando com determinadas situações e vão quase se espantando, mas banalizando. Enquanto a criança está enxergando aquilo, está denunciando, né? Só as crianças conseguem dizer que o bem está nu, né? E o Bailey já fez um pouco isso.
Que legal, que legal. E essa peça agora, com a versão lá, com a primeira versão para a versão de agora, o que tu aplicou também para ela continuar viva assim e participativa no meio? Uhum. Bom, a primeira versão, vamos dizer assim, eu diria assim, a peça tem três versões, na verdade. Três, assim... Momentos. Atualizações, 3 momentos. O primeiro momento, a peça era um palco todo preto, cadeiras pretas e só os atores, né, fazendo a peça. Então era texto, voz e fala e ação, né? Então, assim, era um trabalho muito visceral, muito cru, assim, muito intenso, porque a palavra sempre foi muito forte, continua forte, né? Isso aí seguiu. Com o passar do tempo, naquele primeiro momento, se falou justamente com uma plateia que estava vivendo a passagem da ditadura para a redemocratização. Então, assim, não era difícil de eles entenderem o que estava acontecendo, porque estavam vivendo aquilo naquele momento. Com o passar dos anos, a peça foi virando assim, uma peça histórica. Ela começou a contar, com o estabelecimento da democracia, a peça começou a contar a história da ditadura, a história de um período, como é que funcionava. Com o tempo e com as oscilações políticas, a peça começou a se atualizar novamente, né? Então, durante esses 2 períodos, tirando aquele período inicial, eu comecei a ter que contextualizar o espetáculo dentro do imaginário atual. Então, eu comecei a usar imagens para situar nas épocas, né, 70, 80, 60, 70, 80, e comecei a contextualizar com imagens, com ícones imagéticos de cada período histórico, de pessoas importantes dentro da cultura brasileira, dentro da cultura mundial. E aí, então, assim, ela tomou um outro caráter, ela ganhou uma cor, né? No início ela era preto e branco, depois ela foi ganhando corpo, ganhando imagem, que se associou a todo esse jogo das palavras e da ação, que sempre foi o forte do ballet, né? O ballet é texto, né? As pessoas leem a peça e se envolvem direto, né? O que não é muito comum, né? A leitura de peças de teatro é sempre difícil. As pessoas não têm muita familiaridade de ler peça de teatro. Sim. Mesmo ler assim, o Shakespeare, muitas pessoas têm dificuldade de ler, porque elas têm que não só ler, mas visualizar o que está acontecendo. No ballet, as pessoas leem e já saem entendendo tudo e falando e conversando e encenando a peça, né? Ô, Júlio, uma pergunta que não quer calar aí. Aonde que veio o insight do Bailei na Curva? Sim. Quando que surgiu esse nome Poxa, eu vou botar esse nome na peça, esse é o nome que encaixa melhor. Sim, essa história é engraçada. Nós estávamos ensaiando e não tinha um nome. O nome que a gente tinha até então era... Isso é 83, né? Era 1º de abril, tá? Porque a gente fazia justamente um dos fatores desencadeantes da história, justamente isso. O que é história, o que é o conto, o que nos diz e o que aconteceu, né? Qual é a memória efetiva do que aconteceu. Então, a peça, o golpe militar, a ditadura dizia que era 31 de março, né? E só que ele aconteceu no dia 1º de abril, né? Então a gente pegou o 1º de abril, o dia dos bombos, para fazer esse jogo, essa dualidade, né? 31 de março, 1º de abril, revolução é golpe, tá? Que o staff militar dizia, não, é a revolução de 64, só que não é a revolução, foi um golpe. Então, assim, o que é golpe, o que é revolução, que é uma coisa que as crianças ficam se perguntando. Bom, então, assim, nós estávamos no insight, o título que era 1º de abril, e aí um dos atores, né, que infelizmente é falecido, o Eris Mancini, eu tinha levado que deu esse nome para a peça. Eu tinha levado um título lá, que é uma história que a gente lia, e várias histórias para nos alimentar. Um era um conto de um cara, Júlio César Monteiro Martins, que dizia assim, sabe quem dançou? E eu disse, olha esse nome, que legal, sabe quem dançou? Aí o Hermes levantou assim, né, disse, não, então não vou botar esse nome, não gostei.
vamos botar baile na curva, ui, 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 bem feito. Muito bom. E aí eu disse, não, o bem feito é uma besteira, mas não é bom, mas o baile na curva é bom, baile na curva, aí foi ficando. E aquilo ali foi entrando de uma maneira que o baile na curva caiu no dicionário de porto-alegrense, né? A expressão baile na curva entrou no dicionário. Que a partir dessa perspectiva, né? Pá, o que aconteceu? Baile na curva, e bem mal, né? Porque tinha uma coisa de ambiguidade, né? Porque baile tinha a coisa da festa, do baile, mas também de se dar mal, né? Então ele ficou sempre nesse inteirinho. Teve um debate muito engraçado, né, com o Ciro Martins, bem no início essa conjunção da psicanálise com o baile. Foi uma das primeiras apresentações com a comunidade psicanalítica. Foi o Ciro Martins, o Luiz Osório e a Ana Maria Brizolari que organizaram. Ana Maria Brizolari coordenou o debate. E aí o Ciro Martins, daí alguém perguntou da plateia assim, afinal, quem é que bailou na curva? E aí o Ciro Martins, com aquele jeitão assim, aquela cara, estava sempre, parecia que estava parado assim. Ele disse, quem bailou na curva foi o Brasil. Muito bom, Júlio. Muito obrigado também por contar um pouquinho das histórias, né? Isso que é bacana. E eu quero aproveitar... Outra coisa também, Bordella, a Caxias, eu acho que tem que festejar também essa apresentação, porque foi o primeiro lugar que a gente fez ainda em 83, a primeira viagem do baile foi para Caxias. Que legal. A gente saiu do Teatro do IP, né? Fizemos uma temporada longa de quase 3 meses no Teatro do IP. No final do ano de 83, a gente foi para Caxias, fizemos a primeira viagem, todo mundo no ônibus e tal, passamos por Forqueta, ali onde eu me criei. Muito né? bem. Tinha um dos caras que trabalhava na parte técnica, morava no Desvio Rio, a gente entrou, deixou ele em casa e foi. Que muito bom, né? Muito bom. Infelizmente o nosso tempo é escasso, né, Júlio? Mas a gente tem um quadro aqui para celebrar a vida dentro do Caxias em Movimento. Claro, a gente vai dar todo o serviço agora para depois de tanta informação e tanto convencimento, as pessoas precisam ir no dia 7 prestigiar essa grande peça, a gente vai falar disso. Mas a gente tem um quadro aqui, Júlio, que a gente brinda a vida. Eu vi que tu tava com um cafezinho antes nos bastidores aí, tu tá com o teu cafezinho aí contigo? Aqui. Tá, então nós vamos brindar com o cafezinho mesmo, a gente tá com uma tacinha com uma água, que por enquanto é uma aguinha, né? Esse horário da manhã que a gente tá gravando aqui, tá tudo certo, né? Mas antes da gente fazer os brindes, eu gostaria de ouvir aqui também da Nicole e da Ivandra, como que as pessoas podem ter acesso, então, à peça no sábado, dia 7? Os ingressos, eles estão à venda na plataforma do Simpla, né? A gente está no primeiro lote, tem os ingressos, o ingresso inteiro, que é R$160, meia entrada 80, e tem o ingresso solidário, que é 99. E nós estamos também com uma ação, que são das ações afirmativas, que vai ter entrada gratuita, então, para negros e indígenas, e quem quiser adquirir esses ingressos das ações, é importante que se dirija até o CEP, entre em contato com o CEP, que lá nós vamos ter uma listagem, então, desses ingressos que estão sendo destinados. Bacana. Ivandra, aproveita, vende teu peixe também, ajuda nós aqui, porque depois de todo esse bate-papo, né, a gente ficou com vontade de assistir. Por que ir assistir a peça? Sabe que essa semana eu conversava com uma amiga para convidá-la e ela me disse, eu nunca assisti um teatro de verdade. E eu fiquei pensando, nossa, olha que possibilidade. Um teatro que está fazendo 41 anos e o Júlio nos disse agora, no Brasil. Que legal. Não é só no Rio Grande do Sul. Um trabalho extremamente profissional e extremamente afetivo. Vale muito a pena poder ir lá, conhecer a história da peça e vivenciar toda o que é um trabalho profissional, que é muito diferente do que Caxias geralmente acaba tendo acesso, né? Aqui a gente tem muito trabalho de escola sendo apresentado, né? E a gente precisa valorizar a cultura, vindo de um caxiense que volta para suas origens, né?
Então, estejam lá, vai valer muito a pena. Dia 7 de setembro, é um feriado, é um sábado, finalzinho do dia, 7 horas da noite. O CEP segue com os ingressos solidários, que eu acho que é importante destacar. É o valor de R$ 99,00 e tu leva 1 quilo de alimento não perecível que vai ser doado para instituições aqui da cidade que precisam e que ajudam a população carente. Então, a gente tem todo um trabalho social junto com isso também, né? Vai ter um debate, tá? Vai ter um debate também, não vai? É verdade. Ao final da peça, nós teremos a participação do Júlio Que legal. e da Bárbara Conte, né, 2 psicanalistas, estabelecendo, então, esse diálogo com a plateia a partir da peça. É algo bem diferenciado e fica aí o convite, vai ser muito especial. Com certeza, imagina, é um grande plus, né? E a Bárbara Conte é Conte também, porque ela é minha prima, tá? Ah, entendi. Tem um... Ela é irmão do meu pai. Né? Tem um O nepotismo. meu pai participou das questões da cooperativa de Forqueta. Aham. E foi prefeito aqui na cidade, né, Júlio? Como? Foi prefeito aqui na cidade, o teu pai. Prefeito de Caxias Olha também. ali. Ali na placa, ali no centro, está o nome dele, aquele monumento ao Duque de Caxias ali foi colocado. Se olharem ali, vai ver que foi na administração Bernardino Cohen. Que legal, que grande história, cara. Parabéns. E vamos para os brindes aqui. lá. Vamos iniciar com essa moça aqui, com a Nicole, com esse sorriso bonito. É um momento que a gente celebra a vida, né? É um quadro que a gente permite que a gente dê uma pausa nessa rotina louca de olhar sempre para o relógio e a gente possa fazer um agradecimento. Então a palavra está para ti. Para quem que vai ter o brinde? Eu acho que o meu brinde vai à vida, num geral, assim. Acho que é essa renovação, essa mudança, essa transformação que a vida sempre proporciona a todos nós. Acho que é um brinde à vida mesmo. Então, um brinde à vida. Cadê o Conte aqui com o cafezinho dele lá virtualmente? Estamos conectados aqui. Isso. A vida. A vida. A Ivandra, a gente estava aqui nos bastidores e entra e sai, faz testes e tal. Daí eu disse, mas eu conheço essa moça de algum lugar. Daí eu reconheci ela, esposa de um grande amigo meu, do Celestino, né, nosso presidente aqui da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, e um grande amigo. E que bom, né, que a gente tem esses momentos de se reencontrar. E o brinde agora vai para ti. Para quem que vai esse brinde aí? Então, brindo ao CEP pelos 40 anos e pela possibilidade de estar sempre trazendo coisas para a nossa vida, para transformar, para repensar, para sentir diferente, né? E juntar a psicanálise, o teatro aqui na Serra é uma inovação. Então, o meu brinde vai para o CEP Serra. Muito bem. Brinde ao CEP Serra. Júlio, conta pra gente aí. 41 anos e agora um louco aqui em Caxias do Sul, um tal de Portela, tá dizendo pra tu fazer um brinde aí à vida, ao teu momento aí. A quem que tu destina esse brinde ou ao que você destina o brinde? Então, pensei assim, foi a vida, a psicanálise, ao teatro. Eu pensei em uma maneira de brindar a mitologia, né? O Dionísio e Apolo, ou seja, o deus do teatro, o deus da telúrico, da força, e o deus da racionalização, da beleza, ou seja, uma maneira do encontro entre o teatro e a psicanálise e quanto eles podem se interlaçar no sentido de construir um mundo mais dionisíaco e mais apolíneo, ou seja, com mais paixão e mais razão. Muito bem, então um brinde. Brinde aos deuses. Aos deuses, sensacional. Dionísio é o deus do vinho, não é? É Baco, na outra. Que é da nossa terra aqui. De repente, quando tu vieres pra gente fazer um segundo tempo desse podcast aqui a Caxias, daí tu já pode passar por Forqueta, que é maravilhosa, pegar um vinho e a gente já faz mais brinde daí. O vinho de Forqueta é famoso. É isso aí, com certeza. A cooperativa era na frente da minha casa. Imagino só quantas histórias, né? Guarde algumas aí pra gente se encontrar também em outro momento. E eu finalizo aqui o nosso brinde, né? Agradecendo pela inspiração,
porque se ela não acontecesse, não aconteceria o Bailei na Curva. Inclusive, não aconteceria nós mesmos, né? Se alguém não se inspirasse, a gente também não estaria aqui. Então, dedico esse brinde, primeiro, à peça, segundo, ao CEP e à inspiração de tudo isso. Um brinde. Valeu, Portela. Isso aí. Olha, depois desse podcast, se tiver gente ainda com dúvida, vocês vão lá, levam o link, ó, assistam o podcast que conta uma grande história aqui. Júlio, obrigado pela tua disponibilidade, por esse teu carisma fantástico, né? E não é à toa que tu tá aí com essa grande missão, porque eu acredito que essa inspiração sempre vem a missão logo na sequência e tu tá trazendo aí e agregando talentos maravilhosos junto a ti. Então isso é uma grande inspiração para todos nós. Parabéns por esses 41 e vamos lá, vamos manter essa chama acesa aí, cara. Muito obrigado pela participação. Eu agradeço, Portela. Obrigado ao CEP, obrigado a todos. Obrigado à vida, né, como nós estamos falando aqui. Que maravilha. Ivandra. Agradecer, muito obrigada pela oportunidade, Portela, X-Play, né, para a gente poder estar aqui divulgando, falando um pouquinho desse espetáculo maravilhoso e da psicanálise na Serra, assim, muito obrigada mesmo. E eu queria falar uma última coisa que o Júlio não conta, é que a filha dele está trabalhando nesta montagem atual do elenco. Que legal, hein? Que isso é muito legal, a peça, ela perpassa gerações. Legal. Isso é muito bonito de ver. Legado, sensacional. Catarina Conte estará conosco aí no dia 7, junto com o Júlio e todo o elenco. Que legal, que legal. Nicole, prazer também te receber aqui. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, o convite de estar aqui com vocês, de estar ouvindo um pouco o Júlio, assim, contando sobre a história da peça. E é isso, ficou o convite. Acho que, né, e espero que tenha despertado aí o desejo nas pessoas de estarem ali no dia. Acho que a arte sempre tem um efeito muito significativo na gente. O Freud já dizia que os artistas chegaram antes naquilo que nós, psicanalistas, podemos acessar depois. Então fica o convite aí para um dia de arte. Sensacional. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E assim a gente vai encerrando o nosso Caxias em Movimento. 7 de setembro, já sabe, 19 horas, Nux Teatro já tem um compromisso, um grande compromisso, Bailei na Curva, completando 41 anos, e todo aí esse ecossistema que é fantástico na Serra Gaúcha, o trabalho que o CEP faz também, para vocês conhecerem mais, interessados, e claro, a gente aguarda todo mundo aí para que a gente possa registrar essa grande história lá no sábado, 7 de setembro, 19 horas, não esquece. E assim a gente vai encerrando o nosso Caxias em Movimento, agradecendo a sua audiência. Vai lá, curte para chegar para o maior número de pessoas, compartilha e deixa seu comentário que com certeza a gente vai respondendo aí ao longo do tempo. E vai lá, tá? Tá feito o convite, um abraço e até a próxima.